Bom, nós já falamos de agentes extintores, são aqueles elementos utilizados para combater o incêndio, atacando cada uma parte lá do tetraedro do fogo. A gente falou da água e da espuma, né? Um outro agente extintor extremamente importante e usado é o pó químico, tá? De acordo com a NFPA, que é uma reguladora de normas lá dos Estados Unidos, os pós para extinção de incêndios são compostos de químicos e partículas muito pequenas que possuem as seguintes características ou propriedades extintoras. Começando, primeiro, onde é que eles vão atuar principalmente? Na quebra da reação em cadeia. Essa é a principal propriedade extintora do pó. A gente viu que a principal propriedade extintora da água é resfriar. A principal propriedade extintora da espuma é abafar. E a principal propriedade extintora do pó é ir lá no tetraedro do fogo e interromper a reação em cadeia. Ele atua interferindo diretamente na ligação entre os intermediários reativos, ou seja, as substâncias produzidas na combustão durante a reação, provenientes da queima e do oxigênio, impedindo a reação em cadeia e, por consequência, a retroalimentação do incêndio, ou seja, impede que o calor seja produzido suficiente para manter o incêndio funcionando. Tá? Eles também, assim como todos os outros têm as suas características secundárias, ele também atua por abafamento, em decorrência da decomposição do pó quando em contato com as chamas, liberando dióxido de carbono e água, que afastam o comburente da reação. Então, às vezes, o pó químico ele reage ali durante o calor, ele vai gerar CO2 e água, que vão sair na forma de vapor. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, esse vapor gerado ali, ele afasta o ar de próximo e leva com ele o oxigênio e acaba abafando, né? Tirando o comburente, que é o oxigênio. Eles fazem um resfriamento, o pó também absorve um pouco de calor originado pelo processo de combustão, mas muito pouco. Proteção contra irradiação. Quando aplicado no foco, a nuvem de pó em suspensão impede a propagação das ondas caloríficas provenientes do incêndio. Lembra lá quais são as formas de propagação do calor? A gente tem a condução, que é molécula por molécula, igual você pega uma colher quente lá na panela de feijão, tá? Esquentou lá do começo da colher até o final. Você tem a convecção, que é aquela nos fluidos, certo? O que é? Enquanto a condução da colher só acontece em sólido, a convecção é de fluido, de ar e líquidos. O ar quente ou o líquido quente vai de baixo para cima, e aí ele ocupa o lugar mais alto porque ele fica menos denso. E tem a irradiação, que é mesmo a fonte de calor estando longe, você recebe radiação desse calor. Ondas eletromagnéticas trazem esse calor até você, você percebe ele. Quando o pó químico está no ar, imagina que você soltou o pó químico daquela nuvem branca. Essas partículas de pó, elas bloqueiam parte dessa irradiação e ajudam a combater o incêndio, porque elas atuam também como inibindo, protegendo contra a irradiação. Tá? Os pós são classificados de acordo com a classe de incêndio a que se destinam. Como assim, Rafael? Existem 4 classes de incêndio. A gente viu que tem 4 tipos de materiais combustíveis: A, B, C e D. Tem outros em outras literaturas, mas o manual de bombeiros só traz A, B, C, D. Se aparecer K, F, Y, ignora. O que importa é o que está no manual para o concurso, mesmo que esses conceitos sejam muito amplamente utilizados. Então, se a gente tem os materiais que queimam, A, que são os materiais combustíveis sólidos, B, líquidos e gases inflamáveis, C, energizados, e D, que são os metais alcalinos, metais que pegam fogo, pirofóricos, o agente extintor, o pó, ele é classificado como agente extintor de acordo com a classe de incêndio que vai atuar naquele material. Então, um pó BC é para material, para combustível classe B, que é líquidos e gases inflamáveis, e C, que são o quê? Materiais energizados, tá? Utilizados para combater incêndio das classes B e C, que utilizam como agente extintor geralmente o bicarbonato de sódio. Então, o pó BC geralmente é bicarbonato de sódio, aquele mesmo usado em cozinha para algumas receitas, tá? Ou bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio. São sais. Então, os pós BC geralmente utilizam sais, ok? E existem os pós ABC. O que são os pós ABC? Que eles também vão atuar lá no combustível classe A, que é o combustível sólido.
Mas o combustível sólido, ele queima na superfície e em profundidade. O pó vai depositar na superfície, mas ele não vai lá para o fundo, então vai continuar tendo a queima lá embaixo, Rafael. Mas o pó ABC ele tem uma característica, ele vai derreter, ele vira um líquido que escorre lá para o fundo do material classe A e acaba fazendo também a extinção de incêndio lá. Então, enquanto o pó BC é só para a classe B e C, o pó ABC ele vai atuar nos materiais combustíveis classe A, sólidos, B, líquidos e gases inflamáveis, e C, materiais energizados. E o seu principal agente extintor é o fosfato de monoamônio ou fosfato monoamônico. Tá? Isso pode cair na prova? Pode. O pó, que é um agente extintor classe BC, ele é composto basicamente de fosfato de monoamônio. Errado. É o ABC que é. O pó BC é basicamente bicarbonato de sódio. E temos o pó classe D, que é aquele que é utilizado nos incêndios de classe D que queimam combustíveis classe D, que são metais pirofóricos, os metais alcalinos. E são compostos basicamente de grafite, isso mesmo, pó de carvão, com alguns sais e carbonetos a depender do metal combustível. Então o pó dele não é um tipo só não, tem um pó que é específico para magnésio, tem um pó que é específico para fósforo e assim por diante, tá? Então os pós se classificam em pó BC, pó ABC e pó D, certo? Seguindo com os tipos de agente extintor, nós temos o dióxido de carbono. Olha só que interessante, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou colocar aqui. Todo mundo que está acompanhando as aulas já viu. O que é a combustão? É um combustível, tá chato, hein, Rafael, mas é importante. Mais o oxigênio, que é o comburente, mais calor, vamos colocar aqui calor, que eles vão produzir o quê? Eles vão produzir gás carbônico, água, H2O, mais energia. Na forma de quê? Luz e mais calor. Essa luz são as chamas. O calor é o calor emanado da reação. Então isso aqui é combustão. Para que você está mostrando isso de novo, Rafael? Será que isso vai cair? Provavelmente não. A não ser se tiver alguma parte de química, que eu acho que não é o caso do concurso soldado. Mas o produto da combustão, a gente tem um combustível com oxigênio, calor, a reação em cadeia vai produzir o quê? Gás carbônico, é o produto da combustão perfeita. Gás carbônico e água, fora a energia, que é a luz e calor. Esses elementos que são produzidos na combustão, eles são inertes, eles não reagem, eles não queimam, eles não vão ser ativadores do fogo. Tanto é que os dois produtos gerados da combustão são agentes extintores. A água não é o principal agente extintor utilizado no resfriamento, fácil de obter, fácil de transportar e tal, e tal, e tal. O gás carbônico também, porque assim como a água, ela não reage na combustão, na verdade ele interrompe. O gás carbônico, quando ele é adicionado aqui, ele não reage nem com combustível, nem com oxigênio, nem com calor. Na verdade, ele é um gás inerte. E ele, assim como a água, é um agente extintor. E como que ele vai atuar? O dióxido de carbono, ou CO2, ou gás carbônico, é um gás inerte que atua basicamente por abafamento. Quando você joga o CO2 lá na chama, você joga ele, ele expande rapidamente e expulsa o ar com o oxigênio da chama. Então a gente viu que a água resfria, a espuma abafa, o pó quebra a reação em cadeia e o gás carbônico, o CO2, ele vai também, assim como a espuma, abafar. Quando ele é aplicado, reduz substancialmente a concentração de comburente, ou seja, de oxigênio próximo ao foco. Atua ainda de forma secundária, resfriando, porque ele retira calor do ambiente, tá? É um gás que não libera resíduos e não conduz eletricidade. Isso é importante? É. Você vai ter um gás extremamente recomendado para quê? Líquidos e gases inflamáveis e para equipamentos energizados. Ele não é eficiente para incêndio classe A, que é de combustíveis sólidos, madeira, algodão, pano, tecido, assim por diante.
mas contra líquidos e gases inflamáveis, especialmente contra equipamentos energizados. Imagina o seguinte, quero que você preste bastante atenção nisso aqui, que vai te dar uma dica no extintor lá na frente. O pó BC, assim como o dióxido de carbono, eles são muito recomendados para a classe B e C. Só que o pó é um pó mesmo, é um sal ou uma substância que é corrosiva, que vai gerar resíduo. Você tem um computador, uma central telefônica, uma central de processamento de dados que custa milhões, uma fortuna, e você tem um princípio de incêndio, às vezes, na fonte, todo o resto do equipamento está preservado. Você corre lá e joga pó químico para abafar, porque você não pode jogar água, que é energizado, e o pó químico apaga o incêndio, mas deixa pó e para tudo quanto é lado aquilo vai gerar problema e vai estragar o equipamento. O dióxido de carbono, quando você joga ele não deixa resíduo. Ele não libera resíduo. Ele é muito indicado para equipamentos elétricos, porque ele preserva o equipamento, tá? Ele não é recomendado para incêndios em combustíveis sólidos, ou seja, eu já falei sobre isso, por exemplo, madeira, porque ele não penetra no interior do combustível, que vai causar, depois de apagar a chama, ele vai dar a reignição. Pelo fato dos materiais sólidos possuírem a característica de queimar em profundidade, por essa razão, reter em seu interior grande quantidade de calor, necessitarão de um agente extintor que possua potencial para resfriá-lo, que não é o caso do CO2. Quem que é bom para esse tipo de material sólido? É a água, tá? Incêndios envolvendo materiais combustíveis que possuam oxigênio em sua composição, permanganato de potássio, por exemplo, isso é uma questão química, não podem ser develados pelo dióxido de carbono. Por quê? Você joga o dióxido de carbono, ele expulsa o ar, tira o oxigênio, mas aquele material que está queimando, quando ele queima, ele gera oxigênio como produto e o oxigênio continua a alimentar a chama. Igualmente, o combate com CO2 em incêndios envolvendo metais combustíveis, ou seja, fósforo, magnésio, aqui até cita zircônio, titânio, não será efetivo, tendo em vista que esses combustíveis têm capacidade de decompor esse próprio gás. Ele, da mesma forma que a água, quando ele entrar em contato, ele vai ser partido em duas partes. Nós vamos ter carbono e oxigênio. O oxigênio vai alimentar as chamas de próprio carbono, vai reagir de novo com o oxigênio e vai aumentar os incêndios, tá? Então, o CO2 é para a classe B e C, líquidos e gases inflamáveis, e especialmente indicado para materiais energizados. Um tipo de agente extintor pouco comum, muito caro, muito utilizado apenas em locais que precisam ser preservados, que assim como o CO2, ele não deixa resíduo, ele preserva os equipamentos, são em centrais de processamento de dados e outras coisas, são esses aqui, ó, os compostos halogenados e inergem, que é um outro tipo de gás. Os compostos halógenos ou halogenados têm base de flúor, cloro, bromo e iodo, atuam como catalisadores na quebra da reação em cadeia. Então, assim como o pó químico, eles vão atuar na reação em cadeia. E secundariamente por abafamento. Tá? Então, primeiro, os halogenados, que são o quinto tipo de agente extintor que a gente viu. O primeiro, água. O segundo, espuma. O terceiro, pó químico. O quarto, CO2. O quinto são os compostos halogenados. E eles vão atuar na reação em cadeia. E secundariamente por abafamento. Foi desenvolvido a partir dos anos 60, eles se firmaram como agentes eficazes no combate a incêndio envolvendo equipamentos sensíveis aos demais agentes extintores, como é o caso de centrais de processamento de dados, por exemplo. Tá? Ocorre que a liberação desses compostos, principalmente do elemento conhecido como ALUS 301, é altamente danosa para o meio ambiente. Antigamente eles causavam aquele efeito de destruição da camada de ozônio. Tá? Depois surgiu o Halon 301 e o Inergen, que é um agente extintor gasoso, possuindo em sua composição 52% de nitrogênio, que é um gás presente no ar numa composição muito maior do que 52%, e é inerte, não reage na combustão, e 40% de argônio, que é um gás nobre, também não reage. E por fim, 8% de dióxido de carbono, que é o CO2, que também é inerte. Tá? Essa mistura manteve a mesma capacidade do Halon 301, com o benefício de não atacar a camada de ozônio. O Inergen atua reduzindo os níveis de oxigênio para valores abaixo de 14%, ou seja, vai eliminar as chamas, chegando aproximadamente a 12,5%, e aumenta os níveis de dióxido de carbono para aproximadamente 4% no ambiente. Dessa forma, ele atua também por abafamento, eliminando as chamas do ambiente. Deve-se levar em consideração que em uma concentração de oxigênio acima de 12,5% ainda teremos a presença de combustão, só que a queima lá na questão de brasa, de incandescência, né? Dessa forma, conforme o oxigênio ainda for ainda mais limitado, ou seja,
pela ação do extintor, seja pela ação dos elementos provenientes da queima, teremos a extinção total do fogo. Ou seja, ainda continua tendo ali a incandescência, mas como está gerando monóxido de carbono e CO2 dessa incandescência, vai diminuindo mais ainda o oxigênio e o incêndio vai apagar logo em seguida. Tá certo? Isso então é o quinto agente extintor, que são os elementos utilizados para extinguir o incêndio. Tinha que ter vindo antes, na minha opinião, que é a classe de incêndio, mas agora vai falar das classes de incêndio. A classe de incêndio é o incêndio que ocorre de acordo com o material combustível, a gente já falou. O classe A, combustíveis, vai ocorrer o incêndio dos materiais sólidos. O incêndio classe B ocorre nos materiais combustíveis classe B, gases e líquidos inflamáveis. E assim por diante. Eu não vou falar para não ficar repetitivo. Tá? Aqui vai trazer as características de cada um. Eu acho que eu não preciso ficar me atendo muito a detalhes, não. Mas o incêndio classe A, envolvendo combustíveis sólidos como papel, madeira, tecido e plástico, a borracha, isso aqui é os peguinhas que pode cair na prova, né? Cumpre salientar que tecnicamente a borracha e o plástico são líquidos de alta viscosidade. Eles não são sólidos. Quando eles queimam, eles viram líquido. O que torna os métodos de combate a incêndio que possuem os materiais como combustíveis parecido com os dos materiais sólidos. Por isso são inseridos na classe A. Então, apesar de serem teoricamente, presta atenção, plástico e borracha líquidos, mas muito viscosos, ou seja, eles são quase sólidos na temperatura ambiente, e eles são incluídos na classe A como se fossem sólidos. Tá? Característica principal do incêndio classe A, ele gera resíduo, cinza em brasa, ok? A brasa porque ele queima tanto na superfície quanto lá no fundo, é aquela parte que não tem chama, mas está incandescente. O método de extinção mais eficiente de classe A é o resfriamento. E quem que é principal agente extintor de resfriamento? A água. Então, material classe A queima em superfície e profundidade, gerando brasas, deixa resíduo e ele deve ser apagado por resfriamento, utilizando a água. A espuma e o pó ABC também podem ser usados como agentes extintores, alcançando praticamente o mesmo efeito que a água, com a ressalva de possuírem custos muito maiores. Então, qual a vantagem da água em relação ao pó ABC e à espuma? É muito mais barato, basta pegar e utilizar, não tem que fazer nenhum tipo de preparação. Os incêndios classe B são aqueles que envolvem a queima de combustíveis líquidos, como óleo, gordura de cozinha, etc., graxas e gases inflamáveis. Então, tudo que é líquido e gás que pega fogo é um incêndio classe B, tá? Principal característica dele, ele queima só na superfície, tá? E ele não deixa resíduos, queima até o final, ok? Não vai deixar a cinza. Essa é a característica do material classe B. Os melhores métodos para extinguir o incêndio no incêndio classe B, tá? Existem dois métodos de extinção adequados para se debelar um incêndio em líquidos inflamáveis, quais sejam o abafamento, ou seja, retirar o oxigênio, com a utilização da espuma, que pode ser mecânica ou química, mas a mais utilizada é a mecânica, e a quebra da reação em cadeia, que é utilizando o pó químico. Então, no líquido inflamável, tanto é eficiente quanto o pó, quanto é eficiente a espuma. No que se refere à queima dos gases, utiliza-se o método de retirada do material combustível, fechando o registro da tubulação ou do recipiente, haja vista que a queima desses gases ocorre de forma rápida, impedindo que qualquer agente extintor trabalhe no resfriamento ou na quebra de reação da cadeia. Presta atenção nisso, senhores. Nos incêndios classe B, cujo o material combustível é gás, os agentes extintores não são eficientes. O método de combate a incêndio adequado aqui não é abafar, não é resfriar, nem quebrar a reação em cadeia. É retirar o material combustível. Como que você faz isso? Fechando o registro do gás. Você está pegando fogo lá no fogão. Da mangueira para cima do registro, basta que você feche o registro, que o gás vai parar de vazar, a mangueira vai ficar queimando, você consegue eliminar aquele incêndio com facilidade. Tá certo? Ah, Rafael, e incêndios de grande proporção em gás? O que você faz? Geralmente você resfria ao redor, impede que aquele incêndio se propague para outras áreas e espera todo o material combustível queimar. Então a gente tem até agora, nós estamos vivendo a época da guerra da Rússia contra a Ucrânia e tem
um gasoduto russo que leva gás para a Europa, chegando pela Alemanha, chamada Nord Stream 2 e Nord Stream 1. E esses gasodutos, um deles foi sabotado agora há pouco tempo, nesse mês de setembro de 2022, e o gás ficou vazando. Se ele pegar fogo ali, meu amigo, se não conseguir cortar o gás, eles deixam aquilo queimar por muito tempo. Há casos de poços de gás natural que estão o pessoal retirando petróleo dentro do mar e esse gás vaza e se incendeia, eles deixam ali queimando até acabar, porque é muito difícil combater esse tipo de incêndio. Então, no gás que está incendiando, que é o material classe B, o método mais eficiente não é usar nenhum agente extintor, é retirar o material combustível. Os materiais classe C. Essa classe, os incêndios classe C, reúnem os incêndios em equipamentos que se encontram energizados. Então, se você tem um combustível classe C, você vai ter um incêndio classe C. Daí a necessidade de especial atenção da guarnição que atenda à ocorrência envolvida essa classe de incêndio, já vista que existe o risco de condução de energia elétrica no caso de utilização do quê? A água, que é o nosso principal agente extintor, e até mesmo as espumas. Caso ocorra a interrupção do fluxo de energia, ou seja, se cortar a energia, o incêndio, isso aqui cai em prova, passará a ser classificado como classe A. O material, o combustível classe C, quando ele tira a energia, quando você corta a energia, ele passa a ser um combustível classe A. Então, o incêndio também é classe A. E aí ele pode ser combatido por resfriamento usando água normalmente. Contudo, equipamentos que possuem capacitores, que são pequenos compostos, ou são pequenas peças que tem dentro dos equipamentos elétricos, eles armazenam eletricidade por um certo período, o que pode ocasionar descargas elétricas ao entrar em contato com a água proveniente das linhas de combate à guarnição. Se você souber disso, que aquele equipamento está energizado por algum capacitor e você tiver condições de utilizar um outro método de extinção, você pode utilizar o quê? Extinção por CO2 ou até mesmo pó químico, tá bom? O CO2 vai abafar e o pó químico vai quebrar a reação em cadeia. Cumpre salientar que a utilização de pó extintor pode causar danos irreparáveis ao equipamento em decorrência de sua ação corrosiva. A gente já falou isso, por esta razão deve-se dar preferência aos extintores de base CO2 para incêndios classe C. Em casos específicos em que a guarnição de bombeiros tem à sua disposição somente água, algumas doutrinas defendem a possibilidade de utilização desse agente extintor, desde que respeitar as distâncias mínimas a depender do tipo de jato e diâmetro de mangueira utilizada. Então, senhores, o que isso aqui quer dizer? O que vai cair na prova? Vai cair uma polegada e meia ou 2,5 polegadas com 3 metros de distância, 1,6 não. O que pode cair na prova, na minha opinião, é o seguinte: o incêndio classe C não pode, em hipótese alguma, utilizar água conforme a doutrina do Corpo de Bombeiros. Vocês vão lembrar que pode, dependendo da situação, se não tiver outra opção, o bombeiro sabe utilizar algumas formas. O que é o jato neblinado? É praticamente gerar um vapor de água de forma que as moléculas não vão ter continuidade, não vai transmitir a energia, tá? Ou um jato compacto com uma distância maior que 6 metros. E esse jato, gente, ele é interrompido, ele é intermitente. O bombeiro vai ficar abrindo e fechando o esguicho, o equipamento que é utilizado para liberar água, como se fosse a mangueira, e ele vai ligar de forma que não tem continuidade. Ele vai ficar abrindo e fechando, e vai jogar jatos compactos que não tem continuidade, ou seja, a eletricidade não vai conduzir até o operador. O que você deve fixar disso? Incêndio classe C deve-se utilizar CO2 ou pó químico BC ou ABC. E em hipóteses especiais, o bombeiro, utilizando doutrinas específicas, pode utilizar água de acordo com a nossa doutrina, tá? Mas ela é a exceção, mas pode ser o peguinha de prova. Se eu fosse fazer uma prova do concurso, eu poderia utilizar isso para fazer um peguinho e derrubar vocês. Classe D. Essa é a classe de incêndio que engloba incêndios metais combustíveis, sendo em sua grande maioria nos metais alcalinos. Os mais conhecidos são selênio, magnésio, lítio, potássio, sódio, urânio, plutônio e cálcio. Sua queima libera grande quantidade de energia na forma de luz e calor. Então, o incêndio classe D ocorre nesses metais, gera muita energia e calor.
Alguns possuem a característica de reagir com a água ou qualquer tipo de agente extintor que tenha água em sua composição. Outros reagem com a simples presença do oxigênio, ou seja, basta ele entrar em contato com o oxigênio e já vai ter a reação ali de combustão. Essa reação provoca a aceleração da queima e libera de forma violenta de luz e calor. A água quebrada, já falei isso umas 10 vezes durante essas aulas, em hidrogênio separado e oxigênio separado, e os dois vão novamente reagir numa combustão muito violenta. Os metais combustíveis não são comumente encontrados no dia a dia, mas podem estar presentes em indústrias, depósitos industriais ou laboratórios. Por exemplo, em cidades pequenas, ele é muito comum no tratamento de água. Você tem lá flúor, tem cloro, que são elementos químicos mais presentes nas cidades menores. Tá? Mas, no geral, é nas indústrias. Lembrando, o cloro, nesse caso, ele não é um metal que queima, ele entra como comburente. Esquece o cloro aí, tá? Como diz um amigo meu, esquece tudo que eu falei do cloro. Mas deu para entender. Então, são coisas mais raras, são elementos específicos e cada um tem uma forma de combate mais adequada. Tá? A extinção é feita utilizando pós especiais, geralmente à base de grafite, cloreto de sódio é sal de cozinha, ou pó de talco, que é um pó à base de calcário, que irão agir simultaneamente abafando e quebrando a reação em cadeia. Então, a forma que esses agentes extintores funcionam nesses metais é abafando, retirando o oxigênio e quebrando a reação em cadeia ali, evitando que os elementos reajam entre si, se combinem para fazer a combustão. Pode ser utilizada a técnica de retirada de material, assim como nos gases, às vezes é mais fácil você tirar o material que ainda não queimou e deixar o outro queimando, do que tentar usar um agente extintor específico. Assim você restringe a propagação, o potencial de propagação. Tá certo? Então nós vimos aí quais são as 4 classes de incêndio. Agora a gente já vai para um outro conceito, que são as fases do incêndio. O incêndio ele tem começo, meio e fim. Isso é fase do incêndio. O processo de queima de qualquer incêndio ocorre em fases bem definidas, descritas como: quais são as fases do incêndio? Inicial, não é óbvio. Depois que ele inicia, ele é crescente, ele aumenta, ele cresce. Depois, quando o incêndio está totalmente desenvolvido, e a fase final. Então vamos falar de cada uma deles. Na fase inicial, é aquela fase que se inicia no momento da ignição do material combustível. É quando a gente tem o tetraedro do fogo efetivado. Combustível, oxigênio, calor, e a reação em cadeia permitiu que a combustão continue acontecendo. Nessa fase, o combustível e o comburente, que é o oxigênio, são abundantes. A gente tem muito combustível e tem muito oxigênio no ambiente. Imagina uma sala fechada. Não havendo grande variação de temperatura. Por quê? A temperatura está sendo reutilizada para aquecer o próprio material combustível. Ela não está grande o suficiente para ser percebida de forma clara. O incêndio se mantém restrito ao local do foco. Então, essa é a fase inicial. Se a queima do material combustível que compõe o foco inicial não for suficiente para causar pirólise de outros materiais no ambiente e sustentar a queima, o fogo vai se extinguir ainda nessa fase. Imagina que você tem uma sala e no cantinho da sala tem uma lixeira com algum papel e alguém fuma e joga lá um toquinho de cigarro. Esse toquinho de cigarro ele gera calor o suficiente para pegar fogo naquele papel. Então você começa ali aquela pequena chama que já tem a reação em cadeia, tá? Já tem ali a combustão e aquele fogo fica restrito. Ele não gera um aumento muito grande da temperatura porque logo acaba o combustível. Se ele acabou o combustível, o ar dentro daquela sala não ficou quente o suficiente para fazer, por exemplo, uma cortina que está do outro lado sofrer a pirólise. Lembra da pirólise? É a quebra dos materiais por temperatura, gerando gases inflamáveis, o que poderia fazer o incêndio começar em outro local daquela sala. Então, se não houver a pirólise dos outros materiais, o incêndio vai terminar ainda na fase inicial. Então, se cair na prova, a fase inicial é a primeira fase do incêndio e ele nunca termina o incêndio na fase inicial. Falso. Se não tiver material combustível suficiente, o calor não gera pirólise naquele ambiente e o incêndio vai terminar. Alguns fatores influenciam sobremaneira o desenvolvimento de um incêndio, limitado pelo combustível, os quais por oportuno passamos a relacionar. Então, a questão do combustível ele limita
o tipo de incêndio, ele dá as características, tá? Então, primeiro, a relação entre superfície e massa. Quanto maior a superfície do material exposta, mais rápido vai se tornar o processo de aquecimento do mesmo, acelerando a liberação de vapores combustíveis e, por consequência, o processo de combustão. O que significa isso? Se você tem um combustível que ele é diminuído, picado em pedacinhos menores, se aumenta a superfície dele, é mais fácil dele queimar e vai gerar mais calor. O posicionamento. O fogo em um material sólido se propagará de acordo com a sua forma e posicionamento. Devido às correntes de convecção, a propagação do incêndio é mais acelerada na direção ascendente do fogo, ou seja, o fogo ele queima de baixo para cima. Então, quanto mais no alto, mais fácil vai começar a chegar o fogo ali, porque as correntes de convecção vai levando o calor e vai aumentando a chama. Dessa forma, se tomarmos como exemplo uma placa de madeira, percebemos que o fogo se propaga de forma mais rápida se essa placa estiver na vertical. Eu vou mostrar a figura para vocês aqui, vocês vão fazer analogia com o papel, tá? Se você coloca fogo num papel deitado, coloca fogo num cantinho dele, ele vem queimando lentamente. Por quê? O calor das correntes de convecção está indo em direção para cima. A condução e a irradiação vai para todos os lados, tá? Mas o calor pesado está se perdendo para cima. Se você pega ao contrário, esse papel ou essa placa de madeira e coloca fogo aqui embaixo, a chama vai começar a ficar mais forte, porque a corrente de convecção vai queimar, aquecer o material em cima, vai gerar pirólise, gerar mais gases combustíveis e a chama aumenta, tá bom? Outra coisa que interfere na questão da queima com relação ao combustível, a sua umidade. Quanto mais presença de água, menos o combustível queima. Imagina que é época de chuva, janeiro, você tenta colocar fogo numa pastagem verde. Você não consegue. Ela começa em algum ponto, mas ela termina porque tem muita água por ali. Agora, se você fizer isso no mês de setembro, em que está muito seca, a umidade do ar abaixo de 15%, por exemplo, você vai gerar um incêndio muito mais forte. A continuidade do combustível, ou seja, a proximidade dos combustíveis. Quanto mais próximo, mais fácil o fogo vai se propagar. Essa continuidade pode ser horizontal, objetos próximos lado a lado sobre o piso, ou vertical, quando eles estão empilhados. E a gente já viu que aquilo que está empilhado, ele vai estar relacionado à posição, o fogo ainda fica mais forte. A carga de incêndio do ambiente é outra coisa que interfere. A quantidade de combustível disponível para queima no ambiente influencia diretamente na liberação de calor. Ou seja, quanto mais combustível você tiver, maior vai ser a intensidade das chamas. Então, nós temos a primeira fase, que é a fase inicial. Agora nós vamos falar da fase crescente. Depois da fase inicial, a gente tem a fase crescente. Aí tem aqui meio confuso que fala do termo inicial da fase crescente, mas no começo da fase crescente, o incêndio é caracterizado pelo aumento substancial no volume das chamas, ou seja, aquela chama que era um pouco menor, mais contida, ela vai aumentar porque os vapores da pirólise ali no combustível que estão subindo, eles vão se incendiar, é como se a chama fosse acompanhando a fumaça gerada, tá? Isso por conta da pirólise do material combustível que compõe o foco inicial. Importante, nesta fase a temperatura do ambiente salta de aproximadamente 50 graus para 800 em um curto espaço de tempo. Como já visto nos tópicos anteriores, as chamas dos incêndios são em sua grande maioria difusas, o que nos leva a concluir que haverá liberação de resíduos decorrentes da queima para o ambiente. Quer dizer, a chama ela vai produzir alguns resíduos, que são em sua maioria átomos de hidrogênio, que são combustíveis, o hidrogênio e carbono, eles são combustíveis, eles vão gerar uma fumaça que pega fogo e ela também é meio escura por conta da presença do carbono. Então a chama ela começa a gerar uma fumaça densa, cheia de vapores da pirólise, rica em hidrogênio e carbono que vão também se incendiar. Se pensarmos no incêndio de um ambiente fechado, esses resíduos vão se depositar junto do teto, eles vão ficar acumulados lá em cima. Por quê? Lembra da corrente de convecção? O ar fica mais leve, menos denso, e ele fica acumulado lá em cima, muito material combustível, hidrogênio e carbono, por conta dessas correntes de convecção. Por esse motivo, quanto menor a distância entre o piso e o teto, mais rápido ocorrerá a estratificação da fumaça. Quer dizer, ela vai ficar mais densa, com a consequente saturação do ambiente. Ou seja, você tem um incêndio já na fase
depois da fase inicial, e ele já está se propagando, quanto menor a sala, mais rápido vai ficar saturado com essa fumaça que é densa e inflamável. A interferência do ambiente nessa fase do incêndio é tão grande que o posicionamento do foco inicial dentro do cômodo e a limitação do comburente do oxigênio no ambiente é fator determinante para o seu desenvolvimento. Tá? Então depende, para o fogo continuar crescendo, vai depender da disponibilidade de oxigênio entrar naquele ambiente e do local onde o foco começou, para ver se vai ter mais material combustível para ele queimar. Como exemplo, utilizaremos um foco de incêndio em uma sala. Se o foco estiver localizado no meio da sala, seu desenvolvimento será mais lento, haja vista que os vapores combustíveis originados da decomposição térmica do material combustível recebem calor quase que exclusivamente em decorrência da convecção. Então, no meio da sala, o calor vem por convecção. Por quê? Vai vir pelo ar que está subindo quente. Desta forma, se aquecerão mais lentamente, o que fará com que atinja a temperatura de ignição de forma mais lenta. A temperatura de ignição é aquela que vai fazer as coisas pegarem fogo dentro do cômodo sem que tenha contato direto da chama com o material combustível. Ou seja, no meio da sala, o calor vai se propagar de forma mais lenta, porque ele vai só por convecção. Aqui essa figura 15. Tá? No outro sentido, em outro giro, se o foco estiver localizado no canto da sala, observaremos um desenvolvimento rápido das chamas. Isso ocorre pelo fato das paredes contribuírem para o rápido aquecimento dos vapores combustíveis emanados pelo material combustível, tendo em vista que recebe a energia térmica do fogo por condução, molécula a molécula, e irradiação, quer dizer, chega mais rápido, a onda eletromagnética chega na parede e vai aquecendo ela também. Tá? Tendo em vista que recebe energia térmica por condução e radiação direta e transfere esse calor para os vapores combustíveis que estão próximos, fazendo com que alcance seu ponto de ignição mais rapidamente. Então, se o foco inicia no centro da sala, o fogo se propaga mais lentamente. Quanto mais no canto, mais rápido ele se propaga, porque ele aquece as paredes próximas e faz o que os vapores também se aqueçam rapidamente. Tá? Com relação à ventilação, temos que quanto mais ventilado, ou seja, quanto mais aberturas tiver no ambiente, mais lentamente, com relação à ventilação do ambiente, temos que quanto mais ventilado for, mais lentamente observamos o fenômeno da estratificação da fumaça e, por consequência, mais tardiamente o ambiente sofrerá as consequências de troca de calor entre ele e a fumaça. O que significa isso? Se na sala tem pouca ventilação, entra pouco oxigênio, rapidamente o teto, a parte mais alta, vai ficar cheia daquela fumaça densa, quente, rica em hidrogênio e carbono, pronto para queimar mais rápido. Só que pela falta de oxigênio, ele fica ali em cima e vai estratificando, vai ficando escuro. Em contrapartida, se você tem muito oxigênio entrando, essa fumaça não vai se acumular lá em cima, essa fumaça densa, porque a queima vai ser mais completa e vai ter menos resíduos desse tipo. Em contrapartida, a temperatura vai ficar maior dentro da sala. Porque se está bem ventilado, tem muito oxigênio, a queima vai acontecer a todo vapor. Outra interferência da ventilação sobre o ambiente é a limitação da altura da zona de reação, também conceituada como plano neutro, que é o exato ponto visível de separação entre o ar e a camada de fumaça, onde ocorre a formação de chamas quando se tem a ignição da fumaça. Vamos ver a figura aqui abaixo? Então, essa zona de reação, quanto menos oxigênio, mais baixa ela fica, mais a fumaça vai acumulando e essa fumaça quente, rica em material combustível, vai descendo. E é nela que costuma acontecer as chamas quando encontra oxigênio. É daqui para cima. O oxigênio está aqui embaixo, aqui falta oxigênio. Quanto mais ventilado, mais alta é essa zona. Quanto menos oxigênio, mais baixa ela vai ficando, tá? Quanto mais alto, quanto mais ventilado, quanto mais ar entrar, mais alto essa zona vai ficar, a fumaça vai ficar mais em cima, tá bom? O final da fase crescente é marcado pelo atingimento do ponto de ignição e a consequente queima de todos os materiais do ambiente. Fenômeno conhecido este como flashover. Então a fase inicial, ela começa lá com o início da chama e a temperatura do ambiente raramente ultrapassa os 50 graus Celsius. Já na fase crescente, rapidamente a gente tem a formação da fumaça lá em cima do teto e a gente vai ter um aumento da temperatura de 50
até 800 graus Celsius e ela termina com o que a gente chama de flash over, que é quando todo o combustível do ambiente vai entrar em ignição, porque a temperatura do ambiente ficou tão alta que ali ele vai pegar fogo mesmo sem contato com a chama. Então a fase crescente termina com a ignição de todo o material combustível do ambiente, também conhecido como flashover. Daqui a pouco eu vou mostrar uns vídeos para vocês do que é flashover. Depois dessa fase, a gente tem a fase do incêndio totalmente desenvolvido, ou seja, fase totalmente desenvolvida. Fase inicial, fase crescente, fase totalmente desenvolvida. É aquela em que o incêndio tem a maior taxa de liberação de calor, consumido em decorrência disso combustível e comburente, ou seja, oxigênio, de forma mais rápida. Ou seja, está tudo pronto, tudo começa a queimar, gera muito calor, consome muito oxigênio. Nessa fase, devemos analisar os incêndios em locais abertos e fechados, ou seja, locais abertos que são ventilados e fechados subventilados, sob prisma diferente. Ou seja, você vai observar e vai ter atitudes diferentes para cada um. O incêndio ao ar livre será limitado apenas pela quantidade de combustível, porque o oxigênio é abundante. Sempre que consumido todo o combustível, ele na fase totalmente desenvolvida, até que a chama se extinga. Ou seja, o combustível é consumido até acabar e aí a chama, o fogo acaba, porque não tem mais nada para queimar. Isso em local ao ar livre. Vai restar brasas e vai passar para a fase final. No ambiente fechado, em sua fase inicial, também são limitados apenas pelo combustível, assim assumindo característica análoga ao de ar livre. Mas depois, quando ele chega na fase totalmente desenvolvida, a quantidade de oxigênio ou comburente vai diminuindo, vai se exaurindo, passando nesse ponto ser limitado pelo comburente. Então, interessante, olha só. Na fase totalmente desenvolvida, o incêndio ele é limitado pela presença do combustível quando é ao ar livre e pela presença do comburente quando é em ambiente fechado, tá certo? A fase totalmente desenvolvida dos incêndios confinados nos permite identificar claramente a zona de reação e o balanço térmico decorrente da separação do ar atmosférico mais denso e frio da fumaça menos densa. O que significa isso? Aquela zona de reação, que é aquele lugar entre o encontro da fumaça quente e o ar que está mais frio. Nesse local que ocorre as chamas e a gente percebe a maior diferença de temperatura. Aqui, nessa fase aqui, o que acontece? Enquanto próximo ao piso ainda se tem concentrações de oxigênio que se aproximam da normalidade, no teto ele é quase inexistente. É perceptível a diferença de temperatura entre o teto físico altamente aquecido e o piso do ambiente. Essa variação se dá em decorrência da fumaça quente que se acumula próximo ao teto, a convecção. Nos ambientes fechados, o incêndio vai consumir todo o oxigênio até que a fumaça decorrente da queima e da pirólise dos materiais preencham praticamente todo o cômodo, fazendo com que as chamas diminuam gradativamente até desaparecerem por completo, abaixo de 14%. Aí só fica a incandescência, restando apenas brasas, o que marca a passagem para a fase final. Tá? Então, quando se tem o fim das chamas, você vai ter a fase de pleno desenvolvimento, ela vai terminar quando a gente tem o fim das chamas, seja em área aberta ou em área fechada, cada um por sua causa. Por fim, nós temos então a fase final. Nos incêndios ventilados, a fase final é caracterizada pelo consumo total do combustível, ou seja, tinha oxigênio à vontade, até queimou o combustível completamente, aí vai para a fase final, vai ficar só brasas. Tá? Já nos incêndios subventilados, em ambiente fechado, que falta oxigênio, ela é marcada pelo consumo maior da parte do combustível, mas especialmente do comburente no ambiente. A área sinistrada estará saturada de fumaça e haverá pouca ou nenhuma presença de chamas. É importante destacar que mesmo nos ambientes fechados, saturados por uma fumaça quente e sem a presença de chamas ou brasa, oxigênio abaixo de 4%, a pirólise dos materiais continua. Ou seja, tem muito calor ali, o material que não queimou ainda, ele vai sendo decomposto em vapores que são inflamáveis. Isso se dá pelo fato de que a decomposição térmica independe da presença de chamas. É um fenômeno relacionado com a temperatura. Então a pirólise, ela não depende de chama, ela depende da temperatura. Basta que a temperatura da fumaça seja superior ao ponto de fulgor dos materiais para que os mesmos continuem a gerar vapores combustíveis e esses vapores vão se acumulando. Por esta razão,
Incêndios estruturais confinados, ou seja, aqueles que ocorrem em cômodos fechados, devem ser tratados com máxima cautela. Haja vista que qualquer abordagem equivocada que permita a entrada do comburente, ou seja, do oxigênio no ambiente, de forma desordenada, pode causar a súbita ignição da fumaça ou backdraft, podendo levar a guarnição à morte. Então a gente já viu isso daqui em um vídeo que eu mostrei em outra aula, que é o backdraft, que é quando entra o oxigênio num ambiente que está com fumaça sai muito concentrada, saindo lufadas, ou seja, é aquela fase em que está faltando oxigênio. Se entrar, vai explodir. Tá? Todavia, se não houver um incremento de oxigênio no ambiente, sua temperatura diminuirá lentamente e ocasionando a extinção dos focos que se encontram em seu interior. Então, basicamente, aqui é uma demonstração para vocês do que é um incêndio. Tá? Então, você tem a fase inicial, que é essa em que a chama está no começo. A temperatura do ambiente não muda muito. Depois a gente vai ter a fase crescente, que é quando você vai perceber que a chama vai começar a acompanhar a fumaça que você vai gerar os primeiros gases oriundos da pirólise. Tá? Então você tem a fase inicial que ela demora um pouquinho. Se não tiver para onde para apagar, ela vai terminar. Pode terminar na fase inicial, tá bom? Mas vocês vão, eu vou até aumentar aqui. A gente já vai perceber que vai formar a zona de reação lá em cima, aqui. Quando a chama começa a subir e ela começa a acompanhar a própria fumaça, você está tendo o fim da fase inicial e o início da fase crescente. Nessa fase, a temperatura ela vai passar rapidamente de 50 para 800 graus Celsius e aí você vai ter um aquecimento. No canto aqui mostra muito mais rápido, tá? A gente vê aqui que esse vídeo tem 5 minutos. Em 5 minutos a gente vai ver o quanto o fogo pode se tornar extremamente perigoso, tá bom? Então a gente tem aqui ainda a fase inicial, mas você já percebe a fumaça mais densa se acumulando. E a chama vai começar a acompanhar a fumaça, olha. Então nesse ponto você já iniciou aqui a fase crescente. E aqui em cima já começa a acumular, já começa a ficar escuro. A gente já tem a presença aqui da decomposição de vapores, com carbono, com hidrogênio, essa fumaça é inflamável. Tá? E ao mesmo tempo nós temos o calor irradiando e aquecendo todo o combustível aqui. E à medida que a temperatura vai aumentando, vai ocorrendo a pirólise neles também, que é o ponto de fulgor. Vai gerar aqui emissão de vapores por conta do calor, independe da chama, a pirólise independe da chama, e isso vai se acumulando. Olha, aqui a gente já percebe claramente que está mais escuro em cima, e a gente tem a zona de reação. Aqui está mostrando que no telhado já começa a sair a fumaça. A zona de reação, quanto mais ventilado, mais alta ela fica. Quanto menos ventilado, mais ela vai abaixando, porque vai faltando oxigênio e vai gerando muita fumaça aqui. Tá? A gente ainda está aqui na fase crescente. Por que é na fase crescente? Porque tem muito combustível ainda que não queimou. A fase crescente vai desse início de 50 graus até 800 graus e ela vai terminar no que a gente chama de flashover. O que é o flashover? O flashover é quando alcança a temperatura de ignição e esse material aqui ele vai começar a entrar em combustão já mesmo longe da chama, porque ele alcançou a temperatura da pirólise. Aqui a gente já percebe o fogo já espalhando rapidamente, aqui ele está indo por condução, olha os vapores sendo gerados pela pirólise, isso aqui é combustível, esse vapor vai para o fogo e aquece de acordo com a presença de oxigênio. Pronto, olha só a zona de reação, existe chamas na divisa entre a fumaça e aonde tem a presença de oxigênio, olha o fogo. Então aqui a gente tem um flashover, tudo que é combustível no ambiente vai começar a pegar fogo. Pronto, flashover, tudo queimou. Temperatura de ignição. A partir de agora, nós temos a fase totalmente desenvolvida. Aqui está sendo apagado o fogo, justamente para mostrar essa situação aqui, que a gente tem uma queima com bastante fumaça grossa. Se tivesse fechado, se entrasse oxigênio, essa fumaça iria incendiar. É o que a gente chama de backdraft. Mas olha só, então a gente continua tendo as chamas por aqui. Eu já vou sair do vídeo, já alcancei o meu objetivo com o vídeo e a gente segue agora com o conteúdo, tá bom? Então depois da fase final, a gente vai falar da seção 13 aqui de fumaça, tá bom? Fumaça. Por muito tempo,
Negligenciada pelas guarnições de bombeiros, a fumaça assume papel importantíssimo no combate a incêndio pelo potencial de causar danos à saúde do combatente, pela capacidade de acelerar a propagação do incêndio, a gente viu lá no flashover, e pela baixa visibilidade e abafamento acústico causado com ela. Então, quando tem muito fumaça, está muito denso, até o som se propaga com dificuldade. Tá? Os manuais brasileiros apontam 5 características da fumaça que afetam diretamente as ações de combate. Então, como que a fumaça afeta as ações de combate? Primeiro, ela é quente. Em decorrência das correntes de convecção formadas pelo aquecimento dos gases, o produto resultante da queima, somado aos vapores combustíveis emanados do material combustível, elementos que compõem a fumaça, se aquece e se acumulam nos locais mais altos do ambiente. Então a fumaça ela é ruim, ela atrapalha porque ela é quente. Essa fumaça quente tem grande potencial de transmitir a energia térmica acumulada por convecção, o que contribuirá para a propagação do incêndio. A gente viu isso, tá? A fumaça, a segunda característica que interfere é que ela é opaca, ou seja, não é transparente. Ela impede a passar de luz e ela impede a visibilidade, o ambiente fica escuro. A opacidade da fumaça é causada pela fuligem em suspensão, composta por moléculas de carbono e derivadas da queima incompleta do material combustível, aquela fuligem preta. Ela dificulta a visibilidade dos bombeiros no interior do ambiente. A terceira coisa, ela é móvel. Ela é um fluido, sofre influência de convecção, estando em constante movimento, podendo ocupar ambientes ainda não atingidos pelas chamas, ou deslocar por dutos, shafts, que são tipos de dutos de prédios, janelas ou qualquer outro ambiente. Então a fumaça ela é prejudicial porque ela é quente, ela pode queimar, porque ela impede a visibilidade e a propagação do som e porque ela chega nos ambientes que ainda não estão queimando antes mesmo da própria chama. Tá? Outra característica, as fumaças, especialmente aquelas de ambiente com pouco oxigênio, elas são inflamáveis, porque a queima não foi completa. Tá? Ela tem os intermediários reativos da combustão, que são radicais livres, íons estáveis, etc., especialmente hidrogênio e carbono quente, provenientes da reação em cadeia, com capacidade de reagirem com oxigênio. Então ela é inflamável. Ela é tóxica, a depender do material que está queimando, a fumaça pode apresentar sua composição materiais tóxicos asfixiantes, como o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele se liga às hemácias do ser humano muito mais forte do que o oxigênio. Então ele não sai. A pessoa pode depois estar respirando ar puro que ela vai continuar asfixiada, porque todas as hemácias estão ocupadas por monóxido de carbono. Além de outras coisas, como ácido clorídrico, cianídrico, amônia, óxidos de nitrogênio, etc. Todas essas substâncias são tóxicas produzidas na fumaça. Para melhor memorização dessas características, foi criada a mnemônica COMIT, onde cada letra representa uma das características listadas. A fumaça é quente, é opaca, móvel, inflamável e tóxica. Então, de repente, cai lá a sigla COMIT, utilizada para representar as características da fumaça, significam quente, opaca, móvel, inflamável e totalmente insalubre. Errado, é tóxico. Um exemplo. Estou dando um exemplo para você. Então, através disso aqui, você tem as características da fumaça. Ao se reconhecer essas características, podemos adotar medidas essenciais do momento do combate a incêndio, tá? Como utilizar sempre equipamentos de proteção individual e respiratória, utilizar técnica adequada para enfrentar cada fumaça e os métodos de ventilação da forma correta e monitorar a fumaça de forma a observar se a mesma tem a possibilidade de deslocar para outros ambientes. Depois da fumaça, nós vamos falar dos extintores de incêndio. O que são os extintores de incêndio? São equipamentos que têm dentro deles agentes extintores, que são aqueles utilizados para combater o incêndio, que atacam lá o tetraedro do fogo. Tá? Os agentes extintores são equipamentos destinados ao combate e extinção de incêndios em sua fase inicial, ou no máximo no início da fase crescente. Então, o extintor de incêndio ele nunca deve ser utilizado no incêndio totalmente desenvolvido ou na fase final. Ele é para o princípio, para a fase inicial. E para o comecinho da fase crescente, quando ainda a temperatura e o fogo não se propagou o suficiente. Por quê? Ele tem pequena capacidade, ele não tem muito agente extintor. Um extintor de água, por exemplo, tem 10 litros de água pressurizada. Esses 10 litros se extinguem rapidamente. Os extintores, em geral, esses que a gente vê de tamanho normal aí no comércio, eles demoram de 20 a 30 segundos para esgotar completamente a sua carga de incêndio. Então o extintor ele é um equipamento para a fase inicial ou início
da fase crescente, para os princípios de incêndio, porque ele tem pouca capacidade extintora, ele tem pouco agente extintor. Para que possamos compreender o tema a ser tratado, torna-se imperioso ou importante a caracterização dos seguintes conceitos. Primeiro, agente extintor. A gente já viu, toda substância capaz de interferir no processo de combustão, contribuindo para a extinção do fogo. Agente propulsor é um gás presente dentro do extintor que tem a função de impulsionar ou expulsar o agente para fora do ambiente. Então, você colocar água dentro do extintor e abrir o registro, a água não vai sair. Só se você virar o registro de cabeça para baixo, lá, o extintor de cabeça para baixo, e ficar jogando aquela água bem fraquinha. Então, tem que colocar ali dentro um agente propulsor. Geralmente é o gás nitrogênio, sob pressão, que quando você abre, o gás vai expandir e expulsar a água ou o pó químico que tiver dentro do extintor de incêndio. Outra característica importante, a capacidade extintora, que é a medida do potencial de extinção que o extintor tem. Qual que é o tamanho do incêndio que ele dá conta de apagar. Isso está escrito lá no rótulo do extintor. E por fim, a carga. Qual é a quantidade de extintor no aparelho, dentro do aparelho? Ué, Rafael, capacidade de extintor e carga não é a mesma coisa? Não, porque às vezes 1 litro de um agente extintor é muito mais eficiente do que 10 litros do que o outro agente. Apesar de ter a mesma quantidade, um é mais eficiente do que o outro. Então a capacidade extintora está ligada à eficiência. A capacidade é o tamanho do incêndio que o extintor consegue apagar. E a carga é qual a quantidade de agente extintor. Se ele consegue apagar um incêndio do tamanho de um carro, por exemplo, com menos extintor do que agente extintor do que um outro, ele é mais eficiente. A capacidade extintora dele é maior. Então não são conceitos que não são iguais, tá? Nós temos os tipos de extintores, eles são classificados quanto à sua massa, quer dizer, quanto ao seu peso, em portáteis, aqueles que têm até 20 kg, e sobre rodas, aqueles que têm massa superior a 20 kg. Isso aqui é importante, tá? Então, mais de 20 kg, até 20 kg portáteis, mais de 20 kg sobre rodas. Quanto ao tipo de propulsão, ou seja, qual que é o agente propelente dentro dele, nós temos extintores de pressão não permanente, que são aqueles extintores em que o agente extintor e o agente propulsor estão separados em recipientes diferentes, olha aqui. Então, extintores de pressão não permanente, porque a pressão aqui dentro não está permanente, o agente extintor não está pressurizado. Você tem que abrir primeiro o agente que vai ser o propulsor, o gás nitrogênio, por exemplo, abre aqui, ele pressuriza aqui dentro e aí sim você abre o outro agente, tá bom? E os extintores de pressão permanente, que é o comum, amplamente utilizado no meio civil, ou seja, fica tudo misturado, o agente propulsor e o agente extintor aqui dentro. Na hora que você abre, o agente propulsor expande, expulsa o agente extintor para fora pela mangueira, tá bom? Outra forma de classificar, quanto ao tipo de agente. Então, de acordo com o agente extintor que está aqui dentro, o extintor pode ser de água, que é para classe A, não vou nem ficar repetindo isso. O extintor pode ter pó para extinção de incêndio, que pode ser classe A, B ou C, quer dizer, o extintor ABC tem pó ABC. O extintor BC tem pó BC, no caso de pó químico, né? Existem os pós especiais para classe D, o extintor de CO2 ou dióxido de carbono, que assim como o pó químico é para classe B e C, mas para quem que ele é indicado? Para materiais energizados, porque ele não deixa resíduo e ele preserva os equipamentos, tá? E os extintores de espuma, que também atuam na classe A e na classe B, que são líquidos e gases inflamáveis. Então, quanto ao tipo de agente extintor, nós temos 5 tipos de extintores: água, pó, pó especial, dióxido de carbono e espuma. Como que é a estrutura de um extintor? Então, nós temos aqui um pequeno desenho em que nós temos aqui as partes: reservatório, manípulo, válvula de descarga, tubo de pesca e mangueira. Eu já vou mostrar na figura. Então, a gente tem aqui manípulo, é esse apoio que a gente segura e carrega o extintor. A válvula, ela é apoiada aqui dentro, é nesse acionador. Você segura o manípulo e a válvula vai ser acionada de baixo para cima, tá? Então a pessoa pega e puxa com os dedos.
apoiando a palma da mão aqui em cima e o polegar e puxa os dedos aqui, vai abrir a válvula, vai fazer com que esse tubo de pesca ele pegue o agente extintor que está aqui embaixo, porque o gás propelente ele fica em cima. E aí ele vai pegar, expulsar e ele vai sair pelo tubo de descarga e pelo bico do extintor. Então, simples assim. Está aqui o agente propulsor pressurizado, está aqui o agente extintor. Na hora que abre a válvula, segurando o manípulo, o agente extintor ele é expulso porque o gás vai fazer uma pressão de cima para baixo, que o gás aqui dentro vai fazer uma pressão de cima para baixo. O agente extintor vai entrar pelo tubo pescador, tubo de pesca, e vai ser levado até a parte externa pelo bico de descarga, tá bom? A gente falou agora de capacidade extintora, então eu quero que você compreenda isso. Capacidade extintora é o tamanho do incêndio que cada extintor é capaz de eliminar. São feitos com ensaios, por exemplo, pega uma pilha de 1 metro cúbico de madeira, 1 metro de lado, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura. E aí põe fogo nessa madeira. A madeira é um material de incêndio, é um material combustível classe A. O incêndio é classe A, então você tem que usar o agente extintor adequado. Vamos supor que é água. Então está queimando aquilo ali. Quanto de água é necessário para fazer combater aquilo dali? 1 litro, 2 litros, 5 litros, aí chega no valor, é tanto. Então a capacidade extintora daquele extintor é dada em cima desse tamanho de incêndio que ele é capaz de extinguir, tá bom? Então aqui, capacidade extintora é a medida do poder de extinção de um aparelho e está diretamente relacionado com as proporções do foco e a quantidade de agente extintor disponível, ou seja, a eficiência do agente extintor para um determinado tamanho do foco, tá bom? Elas são regulamentadas por NBRs e a tabela ilustra abaixo, ilustra essas capacidades extintoras. Então, capacidade extintora não é carga. 10 litros de água tem uma capacidade extintora de 2A, que é um ensaio específico para um tamanho de incêndio, tá bom? A espuma mecânica vai ter a mesma eficiência, mas com 9 litros. Ou seja, ela tem menos agente extintor e tem a mesma eficiência. O gás carbônico, ele combate o incêndio para um ensaio que eles chamam de 5BC. Basta 6 kg dele para isso. O extintor de pó BC, que é para incêndio em líquidos e gases inflamáveis e materiais energizados, 12 kg de pó, de um pó específico, tem a capacidade extintora 20 BC e assim por diante. Já o pó ABC, aqui não está colocando, mas ele pode alcançar exatamente essa mesma capacidade extintora do 12 kg de pó ABC ou de 10 litros de água, às vezes com 3 kg de pó, porque o pó é mais eficiente. Então a carga é relacionado à massa e a capacidade extintora é a eficiência do agente extintor, tá bom? Eu não creio que esses dados aqui vão cair, que é alcance de jato, não acredito, mas se você quiser escrever essa tabela, que quando a gente escreve a gente fixa melhor o conteúdo, tá bom? Como que a gente manuseia o extintor? O modo de operação de um extintor é intuitivo, está descrito no seu rótulo, né, com vista a facilitar sua utilização por parte do cidadão comum, e consiste basicamente em localizar o foco de incêndio e visualizar o que está queimando, porque se o material é classe A, você vai usar o extintor com agente extintor para classe A, que é a água. Se é B ou C, você vai usar pó químico ou gás carbônico. Se é classe D, tem que ser um pó especial, tá bom? Escolher o extintor mais adequado, aquela classe de incêndio, transportar até próximo do fogo, retirar o lacre, o pino de segurança, apontar o bico ou difusor, que é, dependendo, o bico de descarga é para pó químico e água, e o difusor para CO2, a depender do tipo de extintor, para a base das chamas. Então, isso aqui pode cair em alguma coisa? Pode, de repente você vai ver isso aqui, é intuitivo, e coloca lá certo ou errado, apontar o bico de descarga ou o difusor para as chamas. Não é para a chama. Se você ficar jogando no fogo, na chama, você não vai apagar, porque a chama é uma manifestação da combustão. A combustão está ocorrendo onde? Lá no material combustível, lá na base do fogo. Então você aponta para a base das chamas. Apertar a válvula de descarga, descarregar a carga extintora em quantidade suficiente para debelar o princípio
de incêndio. Isso aqui é intuitivo, dê uma lidinha, eu não vou ficar perdendo tempo, eu acho que não vale a pena, tá bom? Manutenção. O extintor ele tem que passar por manutenção periódica, tá? Eles devem ser inspecionados periodicamente, com atenção especial para localização e possível obstrução de acesso. O extintor tem que ser visível, não pode ter nada impedindo você de alcançar ele. Observar a integridade do reservatório, possível obstrução do bico, conferência da pressão através daquele reloginho dos manômetros, tá? E pesagem do aparelho para verificar possível perda de agente extintor em função de vazamentos. Ou seja, ele tem que passar por manutenção. Anualmente, o extintor deve ser enviado para a empresa especializada para a feitura de inspeção obrigatória e recarga do agente propulsor e agente extintor. Então, todos os anos o extintor tem que ser manutenido pela empresa especializada, vai trocar o agente extintor, vai trocar o agente propulsor e devolver ele para o cliente. Ah, mas o meu está com o relógio, está dizendo que a pressão está ok e eu não vou trocar. É obrigatório, por lei, que você faça isso. Tá? Anualmente eles devem ser manutenidos. A cada 5 anos ainda tem um outro teste. Então o extintor ele passa por manutenção, por inspeção, que é o pessoal do prédio mesmo vai verificar se o extintor está certo, está acessível, coisa do tipo. Depois ele passa anualmente pela uma manutenção especializada. E a cada 5 anos ele deve passar pelo teste hidrostático. Isso pode ser questão de prova, essas 3 fases. Então, ele deve ser inspecionado periodicamente, por exemplo, uma vez por mês, a cada 15 dias. Uma vez por ano é obrigatório que ele passe anualmente pela manutenção, tá? Inspeção, troca do agente extintor, e a cada 5 anos pelo teste hidrostático. O que é esse teste hidrostático? Vai verificar se a carcaça do extintor está íntegra, ela não tem nenhum tipo de defeito, se ela não vai romper por conta da pressão. Então manda lá para a empresa, eles colocam pressão lá dentro, avalia. Se tiver tudo ok, ele fica válido por mais 5 anos, tá bom? Isso é tudo que a gente tem que compreender de extintores. Na próxima e última aula a gente começa a falar dos comportamentos extremos do fogo.